Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje o nosso papo é reto, uma verdadeira aula prática sobre três dos indicadores mais importantes que todo investidor precisa dominar na hora de analisar ações: o preço/lucro, o preço-valor patrimonial e o EV/EBITDA. Vamos juntos desmistificar essas siglas e entender como usar cada uma delas. Ok, vamos direto ao que interessa. A pergunta de $1 milhão para qualquer investidor é essa aí. Como a gente sabe se uma ação está com um preço justo? Se é uma barganha ou se, na verdade, está cara demais? É exatamente para ajudar a responder isso que existem as ferramentas que vamos analisar hoje. Nosso roteiro aqui é bem claro. A gente começa com essa pergunta fundamental, depois mergulha em cada um dos três indicadores-chave, PL, PVP e EV sobre EBITDA, e lá no final, a gente junta todas as peças para montar uma análise completa. Vamos começar pelo mais famoso de todos, o queridinho da galera, o PL, ou preço/lucro. Ele é quase sempre o primeiro indicador que um analista olha, sabe? É um verdadeiro clássico para dar o pontapé inicial em qualquer avaliação. A ideia por trás do PL é bem intuitiva, na verdade. Ele basicamente nos diz em quantos anos o lucro da empresa pagaria o valor que foi investido na ação. Por exemplo, se uma empresa tem um PL de 10, em tese, ela levaria 10 anos gerando lucros para devolver o valor que foi pago pela ação. Isso, claro, assumindo que os lucros fiquem constantes. E a fórmula é super simples. O cálculo é só dividir o preço atual de uma única ação pelo lucro por ação, o famoso LPA. E para achar esse LPA é mais fácil ainda. Basta pegar o lucro líquido total da empresa e dividir pelo número de ações que estão no mercado. Agora, o que é muito legal aqui é como interpretar o resultado. Um PL baixo, digamos abaixo de 6, pode ser uma pechincha, uma ótima oportunidade. Mas, atenção, também pode ser um sinal de alerta de que a empresa está enfrentando problemas. Já um PL alto mostra que o mercado tem expectativas gigantes de crescimento. A regra de ouro é: sempre compare empresas do mesmo setor. Um PL de 15 pode ser caro para um banco, mas bem barato para uma empresa de tecnologia. Mas olha, o PL não é perfeito. Lucros podem ser bem voláteis. Um resultado que não se repete pode inflar o lucro em um ano e distorcer completamente o indicador. E o mais importante, se a empresa dá prejuízo, o PL fica negativo e aí ele perde totalmente o sentido. É uma ótima primeira foto, mas nunca a foto completa. Bom, para aprofundar um pouco mais a nossa análise, vamos mudar o foco do lucro para os ativos da empresa. E é exatamente aqui que entra o P/VP, o preço sobre valor patrimonial. O PVP responde a uma pergunta diferente. Quanto o mercado está pagando hoje pelo patrimônio líquido que está lá registrado no balanço da empresa? Basicamente, ele compara o preço da ação com o valor de livro da companhia, ou seja, seus ativos menos as suas dívidas. O cálculo também é bem direto. É só dividir a capitalização de mercado total da empresa, que é o preço da ação multiplicado pelo número de ações, pelo valor patrimonial total dela, um dado que a gente encontra no balanço contábil. A interpretação aqui é muito clara. Um P sobre VP menor que 1 significa que a ação está sendo negociada com desconto em relação ao seu valor contábil. Na teoria, é como se fosse possível comprar a empresa por menos do que ela vale nos livros. Agora, acima de 1, o mercado está pagando um prêmio, geralmente porque espera crescimento ou porque reconhece ativos que não estão no balanço, como uma marca forte, por exemplo. Assim como o PBL, o PVP também tem suas limitações. Ele não funciona muito bem para empresas de tecnologia que têm poucos ativos físicos, mas muita propriedade intelectual. Além disso, o valor patrimonial só é atualizado anualmente, o que pode deixar a métrica meio defasada. De novo, é uma peça importante do quebra-cabeça, mas não o quebra-cabeça inteiro. Chegamos agora a um indicador um pouco mais sofisticado, o EV/EBITDA. A grande vantagem dele é que ele traz a dívida da empresa para a conversa, oferecendo uma visão muito mais completa da saúde financeira dela. Pense no EV/EBITDA como se fosse uma versão mais robusta do PL. Ele compara o valor total para se comprar uma empresa, incluindo as dívidas dela, com o caixa que ela gera nas suas operações. O resultado indica em quantos anos a geração de caixa operacional da empresa seria suficiente para pagar por ela inteira, incluindo dívidas e tudo mais. A fórmula pode parecer complexa, mas vamos analisar por partes. O EV, ou Enterprise Value, é o valor de mercado mais as dívidas menos o dinheiro que a empresa tem em caixa. Já o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, uma ótima medida da geração de caixa. A divisão de um pelo outro nos dá o múltiplo. E isto aqui mostra por que ele é tão poderoso. Primeiro,
Ele penaliza empresas muito endividadas, algo que o PL não faz. Segundo, ele é perfeito para comparar empresas de países diferentes, porque ignora as diferenças de impostos e de estrutura de capital, focando apenas na eficiência operacional. Mas, claro, ele também não é uma bala de prata. O EV/EBITDA não considera os investimentos que a empresa precisa fazer para se manter funcionando, o famoso CAPEX, e, como todos os outros, é fundamental lembrar que ele nunca deve ser o único critério para uma decisão de investimento. E isso nos leva à parte final, que é a mais importante. O verdadeiro poder não está em nenhum desses indicadores isoladamente, mas na forma como a gente usa todos eles em conjunto para construir uma visão 360 graus da empresa. Essa frase resume tudo. O contexto é o que importa. Um P sobre VP baixo pode ser um bom sinal ou um alerta. Um P sobre VP alto pode ser justificado ou um exagero. É por isso que a análise precisa ser mais ampla para que a gente chegue a uma conclusão inteligente. Então, o ponto crucial é seguir um processo de 4 passos. Comece calculando os 3 indicadores. Em seguida, compare-os. Como essa empresa se posiciona frente aos concorrentes e ao seu próprio histórico. O terceiro passo é contextualizar. A economia e o setor estão a favor? E, por fim, o mais importante, combine a análise quantitativa com a qualitativa. A empresa tem uma boa gestão? Uma marca forte? É essa combinação que leva às melhores decisões. Agora, a bola está em campo. Com essas 3 ferramentas poderosas no arsenal, PL, PVP e EV sobre EBITDA, qualquer investidor tem um excelente ponto de partida para fazer as próprias análises. Então fica a pergunta: qual será a primeira empresa a ser investigada com esse novo conhecimento?